Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Boa noite, queridos, boa noite, amadas em Cristo. Você que está nos vendo através desse vídeo, tenho feito aí uma série de vídeos, né, já durante algum tempo, através desse canal. Eu sou o pastor André Lacerda e hoje eu quero trazer para você, nessa série Avivamento, eu quero trazer mais uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo aí no nosso canal aí, dando teu joinha e botando também aí o seu comentário acerca daquilo que vai ser pregado, daquilo que você ouvir, daquilo que você vê através desse vídeo. E hoje eu quero falar a respeito da vida de um rei de Israel, um rei que ele foi o melhor rei ali de Judá. E 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Esse rei, você pode pensar, mas esse rei é Davi. Não, não é Davi. Esse rei é o rei Josias. Josias, ele devido à morte do seu pai Amon, ele com apenas 8 anos de idade, ele é consagrado ali como rei de Judá. E ele, ainda criança ali, né? A Bíblia diz, logo no início do capítulo 34, diz que ele reinou 30 anos e ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Josias foi um rei segundo o coração de Deus, né? E o tema dessa mensagem, nessa série de avivamento, é Avivamento com o rei Josias. Esse é o tema da mensagem, Avivamento com o rei Josias. E eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 34 de 2 Crônicas, ou estiver ouvindo, né, vendo, né, aí o nosso vídeo, você possa estar acompanhando. Se você quiser também lá abrir também a sua Bíblia lá para você depois, né, estar acompanhando, né, no momento que você estiver vendo esse vídeo, você possa nos acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 até o 33, que diz assim: Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez uma aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Qual livro? É o livro da lei. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor Deus,
enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Isto é maravilhoso, texto maravilhoso que nós lemos aqui agora, né? Por isso que tem como tema de mensagem o avivamento com o rei Josias. Por que o avivamento com o rei Josias? Porque o rei Josias, em meio a um tempo de idolatria, em meio a um tempo de desobediência no Reino do Sul, ao qual era Judá, onde tinha a sua capital Jerusalém, e havia o Reino do Norte, que era Israel, com a sua capital em Samaria. E esses reinos, eles haviam sido divididos lá na época quando Roboão, ele fez coisas muito mais ao Senhor, e aí Jeroboão, né, logo depois, seu filho vai e divide ali as tribos. Aí fica 10 tribos para Israel e 2 tribos para Judá. Ou seja, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e as outras 10 tribos de Israel. Mas isso aí é um outro assunto. Então, Josias, ele ali, com apenas 8 anos de idade, ele é posto como rei de Judá. E aqui no capítulo 34, eu vou ler bastante a Bíblia, porque tem bastante coisa. Capítulo 34, verso 3 diz assim: porque o 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de seu pai. Ou seja, com apenas 16 anos de idade, Josias, ele começou, como ele era um jovem, né, adolescente ali, ele começou a ter um entendimento maior. Ele, como criança, né, não daria para reinar, né? Ele foi colocado ali, mas claro, né, que ele começou só a reinar mesmo uns anos depois. E aí diz aqui a palavra que aos 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano, ou seja, com 12 anos de reinado, aos 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Ou seja, Josias começa a fazer uma reforma. E dentre essas reformas que Josias fez, ele tirou do templo todos os vasos consagrados a Baal. Vasos consagrados ao deus Baal. Queimou os objetos consagrados a outros deuses, destituiu sacerdotes que queimavam incenso a Baal, ao sol e às estrelas. Ele desregularizou os profetas e o sacerdócio de outros deuses, senão o Senhor. Ou seja, todos aqueles deuses, né, que ali Judá, né, o reino de Judá ali seguia, na verdade, era uma mistureba, uma mistura, né? Era um secretismo religioso que estava acontecendo ali em Judá e também em Israel, tanto no Reino do Norte, Israel, como no Reino do Sul, em Judá. Havia um secretismo religioso. Ele tirou da casa do Senhor os postes ídolos, as tendas dos sodomitas e de suas mulheres. Ele profanou os altares onde se queimava o incenso a Baal e a outros deuses. Josias mandou fazer limpeza geral, tirou os cavalos consagrados ao Deus Sol, queimou seus carros de guerra, quebrou estátuas e derrubou postes ídolos por toda a nação. Ele fez uma limpeza geral, transformou os lugares de adoração a outros deuses, aos deuses pagãos, em um cemitério a céu aberto. Ele mandou desenterrar os ossos ali de sacerdotes ali e queimou nos altares ali, onde eles ofereciam, onde eles faziam oferenda
aos deuses pagãos. Ele mandou queimar e virou pó e cinza. Ele foi acabando com tudo. Ele foi fazendo uma purificação, foi fazendo uma limpeza geral. Matou todos os sacerdotes de deuses pagãos. Ele foi acabando com tudo, porque o pecado, ele não pode ser removido pela metade, mas ele tem que ser removido por inteiro. E expulsou de Judá todos os adivinhos, feiticeiros e todo tipo de ocultista. Ele arrancou ali de Judá, ali do reino do norte, onde ele reinava. E devido a todas essas coisas, o que ocorreu? Deus já estava prestes a estar levando o povo para o exílio. Por quê? Por causa das maldade do avô de Josias, que foi Manassés. No reinado de Manassés, ele mandou cortar o profeta Isaías ao meio. Então Deus estava irado. Deus estava irado ali com aquele povo ali, com aquela nação ali. Assim como Deus já havia ali largado de mão ali de Israel, Deus também estava já para largar a mão também de Judá. Mas pela misericórdia, né, a Josias, o rei, Deus, ele disse o seguinte, que Josias, durante o reinado dele, ele não iria ver aquilo que Deus ia trazer como juízo a Judá, porque Deus se agradara do que Josias estava fazendo. E aí, dentro de todo esse movimento, Josias, ele repara o templo, ele vai e procura ali o sacerdote vai lá e começa a procurar no templo, até que o sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei. E aí diz a palavra lá em 34:16, diz que Ilquias entregou o livro a Safã, que era o escrivão ali daquela época ali. E quando Safã, ele começa a ler o livro da lei, tudo quanto ali ele deu o relatório ali, eles contaram ali o dinheiro, eles entregaram nas mãos dos dirigentes da obra e executaram. E ali o que acontece? O rei Josias, né, quando ali ele toma conhecimento ali, que no livro da lei, ali, o que estava dizendo ali era tudo contrário, o qual ali o povo de Judá, o reino de Judá estava vivendo. Josias, ele rasga as suas vestes, ele se desespera e rasga as suas vestes, e começa a fazer uma reforma geral. Ele começa a tentar ir lá, ele manda chamar lá, ele quer consultar a profetisa lá daquela época, a profeta daquela época. Josias manda consultar a profetisa Hulda, e diz assim no versículo 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Ilquias a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safão, escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhes falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses,
para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles a resposta ao rei. E aí o rei Josias, ele vai e faz a aliança com Deus. Ele vai, renova a aliança com Deus. Ele pega, ele se põe no seu lugar e faz aliança ao Senhor para seguir os mandamentos. Interessante que ele chama todo mundo. Ele chama todos os povos ali, todos ali, toda ali a nação ali. Para quê? Para que eles fizessem aliança junto com o rei ali. O rei não fez assim, ele aliança sozinho e depois passou, não. Ele chamou todos os habitantes, né, todo o povoado ali, para que junto com ele fizesse a aliança com Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, ele os obrigou para que servissem ao Senhor. Tremendo isso. Josias, ele obrigou, ou seja, ele impôs como lei a que todos servissem. Por quê? Porque ele se deparou com a palavra e viu que eles estavam totalmente errados, que a palavra estava certa, então ele tinha que tomar uma atitude radical. E avivamento, ele vem através de uma atitude radical, vem através de uma atitude de coragem. Por isso que houve um avivamento ali naquele lugar. E a palavra de Deus diz que enquanto Josias viveu, o povo andou reto perante ao Senhor, o povo andou em avivamento, o povo andou em glória, o povo andou nos caminhos do Senhor, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Como diz aqui no finalzinho do verso 33, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus dos seus pais. E aí, no 14º dia do mês de Abib, Nissan, que é o primeiro mês, né, o mês de abril, ele faz o quê? Ele celebra a Páscoa. Ele celebra a Páscoa. Como que? Como comemoração. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, ele antes de ir para o Gólgota, antes de ir para o sacrifício, ele não teve uma reunião ali pascual ali, a qual ele come junto com os discípulos? Ele teve ali uma reunião ali com eles, onde ele ceou com os discípulos, né? Então, aqui, ele celebra a Páscoa no dia 14 no mês de Nissan, mês de abril nosso aqui, e ele, no versículo 16 do capítulo 35, diz que ele estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e ofereceu holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Olha só como é que é tremendo. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, ou seja, passou pelo reinado de Saul, Davi, Salomão e assim vai, outros reis, e nunca foi feita uma Páscoa como esta. Porque ele retirou tudo, ele fez limpeza geral. Limpeza geral. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como o que celebrou Josias com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém.
no 18º ano do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Ou seja, quando se celebrou a Páscoa, ele estava com 26 anos de idade. Quando ele renova a aliança com Deus e ali ele celebra a Páscoa. Então, o rei Josias, ele trouxe um avivamento ali em Judá. E Judá tinha como capital Jerusalém. E tinha ali também, tinha Benjamim também, como uma das tribos, né, da cidade. E também, né, e tinha Israel. E aqui diz o seguinte, que até Israel, até o povo de Israel, do reino do norte, também se achava ali, porque quando a glória de Deus ela desce no lugar, as pessoas são atraídas para onde está a glória de Deus. Amém? Que você possa ser atraída para a glória de Deus. Não vá atrás de palavras falsas, não vai atrás de palavras antibíblicas, meio termos bíblicos, meio termo bíblico, meio termo mundano. Não corre atrás dessas coisas, mas vá atrás daquilo que é concreto, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que pode transformar a tua vida, aquilo que te traz salvação, aquilo que traz avivamento na tua vida. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, que você possa se achar hoje através dessa palavra de avivamento. Josias, ele tomou a posição ali. E ele trouxe avivamento. Por isso que é o avivamento com o rei Josias. Porque Josias, ele trouxe avivamento em Jerusalém. Ele reparou todo o templo. E Deus, Yahvé, ele segurou para não enviar a sua ira naquele momento. Porque ele viu que Josias estava fazendo tudo segundo o seu coração. Mas eu quero dizer algo aqui muito importante antes de terminar. Diz aqui, lá em 2 Reis 23, continuando aqui no versículo 26, diz assim, ó: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa do qual eu disser estarei ali o meu nome. Ou seja, apesar de Josias fazer tudo aquilo que agradou ao Senhor, o Senhor, ele não desistiu do seu furor, da sua ira, em levar todo aquele povo ali para o exílio, para o cativeiro babilônico, cativeiro depois com os gregos, os medos persas, os romanos, e depois foram dispersos, e só agora, 15 de maio de 1948, voltou a ser nação de novo. Isto quer dizer o seguinte: estamos no tempo do fim, estamos em tempos de julgamento. Não é a nossa oração que vai afastar o furor de Deus. Tudo que vai acontecer é necessário para que se cumpra a palavra do Senhor. Deus não vai remover aquilo que já está escrito, aquilo que já está promulgado lá como seu decreto, como aquilo que ele escreveu. É como Jesus, vou te dar o último exemplo. Quando Jesus, ele chega para João Batista, para ser batizado, João Batista: não, eu que preciso ser batizado por ti, não você ser batizado por mim, tu és o Senhor. Mas Jesus diz o seguinte: olha, para que se cumpra toda a profecia predita pelos profetas, é necessário que você venha e me batize. Porque Jesus veio para cumprir. Jesus veio para cumprir. Jesus não veio para fazer aquilo que ele queria, mas ele veio para cumprir aquilo que o Pai o ordenou a fazer.
Você entende a palavra? Jesus era Deus? Era o Filho de Deus, era Deus. Mas ele veio para cumprir aquilo que o Pai o ordenou para fazer. Isso é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é tremenda. E que você possa ter entendido esta palavra neste dia, possa ter recebido na tábua do teu coração. Amém? E Josias, acaba logo depois de ter feito tudo aquilo ali, porque aquilo ali era um plano, era um plano, era algo que Deus tinha, dar uma oportunidade ali àquele povo ali, aquele reinado ali de Josias, que foi ali tremendamente maravilhoso. Foi um tempo de avivamento, foi um tempo ali de alegria para o povo, porque eles restituíram ali a glória de Deus ali em Jerusalém, mas aquilo que Deus já havia escrito, já havia determinado, teria que acontecer. É como nos dias atuais, que você nesse momento, você possa estar atento a esta palavra e não venha estar seguindo qualquer tipo de palavra que você venha ouvir, que você possa ouvir e examinar as Escrituras, porque é as Escrituras que ditam aquilo que você deve aplicar para a tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar através desta palavra e que possa haver, a partir de hoje, a partir deste dia, um grande avivamento na tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.